Acelerador de pontos Itaú. Será que vale a pena contratar esse tipo de serviço? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui então tudo que vocês precisam entender sobre esses planos oferecidos pelo Itaú, onde você pode então acelerar os pontos, ou seja, aumentar a pontuação que você acumularia no cartão, só que você paga uma taxa por isso. Então nesse vídeo eu vou esclarecer tudo que vocês precisam entender sobre isso e vou mostrar com cálculos na prática se vale a pena ou não utilizar esse tipo de serviço. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas e para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem enrolação, então, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, eu estou aqui no meu computador para mostrar para vocês aqui no site do Itaú como que funciona essa parte de pontuação. Então, aqui como vocês podem ver, ó, dobre seus pontos. Então, se você tem, por exemplo, o Itaú Card Internacional, sem acelerador você vai acumular 1 ponto a cada dólar gasto. Com o acelerador vai ser 2 pontos a cada dólar gasto. Só que você paga uma taxa de 1% sobre o valor total da fatura. Então esse é o importante, então quanto mais você gastar, mais você paga em taxa. O Itaú Card Gold aqui também, então 1 ponto a cada dólar gasto, você ganha então com o acelerador 2 pontos, também paga 1% sobre a fatura. O Platinum, aqui tem os Blacks então, e aí tem os cartões da Tudo Azul, então emitidos pela Itaú Card e também o da Latam Pass. Aqui então, se você for no programa de pontos da Tudo Azul, você vai ver aqui então os cartões, só que tem um detalhe muito importante aqui, no Tudo Azul não está mostrando qual é a taxa. Então aqui eu tive que ir por algumas informações que eu tenho sobre qual é a taxa desses cartões de crédito. Então não é 100% certeira, mas o Itaú já ligou para mim, por exemplo, oferecendo esse produto e eu vou utilizar então 2% como base para os cartões Tudo Azul, porque foi o que eles me ofereceram. Então eu acredito que exista alguma flexibilidade aqui, eles podem inclusive fazer propostas diferentes, por isso que eles não colocaram aqui para não ter então uma definição exata, então depende de proposta. E aí voltar aqui então, tem também o cartão Latam Pass, o Latam Pass aqui mostra então qual que é a taxa, e aqui embaixo então mostra o Itaú Internacional. Ele é sem acelerador, pontua 1,3 pontos a cada dólar gasto, com acelerador 2,6 e paga então uma taxa de 2,5%. Aqui então tem o Itaú Gold, o Platinum e o cartão Black. Então, com base nisso, eu montei uma planilha aqui para nós calcular e ver realmente qual que vale a pena. Então eu tenho a planilha aqui e aqui eu coloquei todos os cartões. Eu deixei de fora aqui os cartões internacionais porque não vale a pena e a pontuação na verdade é igual. Por exemplo, então o Card Gold e o Internacional é a mesma pontuação, mesma taxa, tudo igual. Então isso não muda. E aí eu coloquei os cartões Azul e os cartões Latam Pass. E aqui então nós temos a lista. Ó. Coloquei exatamente quanto cada cartão pontua aqui. Todas as pontuações são por dólar gasto, então eu tenho que considerar isso aqui também na hora da conta, considerando um gasto mensal para nós ver se realmente vale a pena ou não. Então cada cartão aqui com a pontuação padrão, a pontuação que ele tem com o acelerador, ou seja, todos eles podem ver que é o dobro, justamente o que esse acelerador faz. Aqui a taxa cobrada, então como eu falei para vocês, o Tudo Azul eu botei 2%, inclusive pode ser que seja 2,5%, mas eu não tenho essa informação oficial, então eu coloquei aqui a informação aproximada. Eu colhi essa informação então com outras pessoas e eu lembro também de quando eles ligaram para mim, eles ofereceram a 2%. Então eu coloquei aqui, é um valor aproximado, talvez seja também 2,5, então eu não tenho como afirmar isso aqui. E aí para nós calcular, eu considerei, por exemplo, um gasto mensal de R$1.000. Aqui então R$1.000 para todos esses cartões. Pontuação padrão. E aqui então eu considerei a R$5 o dólar. Eu não tenho como saber exatamente aqui o valor, então eu coloquei aproximadamente com o dólar a R$5. Então se o dólar valer mais do que isso, esses cartões eles vão pontuar ainda menos e vai valer menos a pena. Se o dólar valer menos de R$5, esses cartões vão pontuar mais e vai valer mais a pena. Então basicamente é isso. Mas aqui então R$5 o padrão aqui que eu estou utilizando para nós poder calcular e fazer um cálculo aproximado então para ver o que vale a pena e não. Então a pontuação padrão de todos os cartões aqui
considerando então o gasto mensal, dividido então pelo dólar a R$5 vezes a pontuação padrão. E a mesma coisa com a pontuação com o acelerador. Então na verdade, todos vão dobrar na pontuação com o acelerador. E aí eu também levei em consideração aqui a possibilidade de você então aproveitar uma promoção de transferência bonificada de 100%. Então acontecem algumas promoções de transferência bonificada onde você pode dobrar essa pontuação. Então você acumula uma certa pontuação nesses cartões de crédito e aí quando tem uma transferência bonificada você pode transferir para uma companhia aérea com 100% de bônus. Algumas vezes é mais, algumas vezes até é menos. Então não tem como eu dizer também exatamente aqui, eu estou pegando um padrão de 100%, ou seja, essa pontuação dobrando. Normalmente, se você é alguém que está começando no mundo das milhas aéreas, você vai então encontrar promoções e vai ser mais difícil você encontrar promoções de 100%. Por quê? Porque ultimamente os programas de fidelidade eles estão premiando mais quem já é assinante dos clubes, dos programas de fidelidade há mais tempo. Então, muitas vezes, para você receber, por exemplo, 100%, você tem que ser assinante do clube desse programa de fidelidade por pelo menos um ano. Então, isso varia. Então, não tenho como trazer aqui um valor exato. Então, por isso que eu peguei aqui como base 100%. Só que para os programas Latam PES e Tudo Azul não tem essa promoção de 100%, porque esses cartões eles acumulam diretamente no clube de fidelidade da companhia aérea. Então não tem mais como você transferir com 100% de bônus. Vai ser só os primeiros cartões aqui, que são então os cartões que acumulam diretamente no programa do Itaú. Esses ainda você pode transferir com 100% de bônus nessa simulação aqui. Então, considerando isso, a pontuação desses 4 primeiros cartões aqui, elas podem dobrar, tanto para a pontuação padrão como para acelerador. Já para os outros cartões, a pontuação ela vai ser igual, não vai aumentar a pontuação. Então, inclusive, vocês podem conferir aqui, ó, Azul Gold 340, 340, 680, 680 e assim a mesma coisa para os outros cartões, ó, não muda os valores. Eu levei isso em consideração na hora de calcular aqui. E aí a venda por milheiro, isso aqui depende muito para qual programa de fidelidade você vai transferir esses pontos. Então, também pode variar muito aqui, mas eu estou considerando aqui o programa de fidelidade Tudo Azul. Claro que talvez não surja uma promoção para esse programa, mas aqui, como eu estou dizendo, não tenho como prever tudo aqui e trazer um cálculo perfeito para vocês. Aqui são tudo suposições, levando em consideração então algumas situações que já aconteceram e a minha experiência no mundo das milhas aéreas. Já tem 2 anos então que eu faço estratégias com milhas aéreas e eu tô levando em consideração justamente o que eu vejo nesses 2 anos aqui e principalmente o que vem acontecendo nos últimos meses, porque está acontecendo também uma transformação no mundo das milhas aéreas e não é mais a mesma coisa do que era antigamente. Então isso também é importante, mas eu vou considerar aqui R$20 o milheiro, como por exemplo na Tudo Azul. É um milheiro que você consegue vender, você consegue R$20 o milheiro vendendo no programa Tudo Azul. E aqui então qual seria a receita padrão? Aqui então considerando que você acumularia 400 pontos no mês, você ganharia então R$8, já que para você então ganhar R$20 você teria que ter 1.000 pontos, mas você só tem 400, então seria R$8. E aqui então a receita com o acelerador, com certeza ela vai ser o dobro, porque você vai então ter esse programa de aceleração, aí você vai então acumular 800 pontos que valem R$16. E assim a mesma coisa para todos os outros cartões aqui, ó, como vocês podem ver, receita padrão R$12, R$24, R$14,40, R$28,80, R$16, R$32. E aqui então os cartões que já não tem a transferência bonificada, vocês podem ver que muda bastante, R$6,80 para R$3,60 e assim a todos os cartões. E aqui então eu calculei a diferença, que é justamente o que é a receita padrão para a receita então para os cartões que tem o plano de aceleração de pontos contratado. Então a diferença é de R$8, R$12 aqui, então tem todas as diferenças, ó, nessa coluna aqui da planilha. E aqui então agora o custo do acelerador. E o que seria esse custo do acelerador? É justamente o gasto mensal, então é o valor que você gastou no mês, vezes a taxa cobrada. Então vai variar de acordo com cada cartão, porque as taxas são diferentes. Então voltando lá,
aqui tem os custos do acelerador. Esse é o valor que você vai ter que pagar então nesse programa de aceleração de pontos a cada R$1.000 gastos, levando em consideração então essa simulação aqui. E aqui então o lucro ou prejuízo que você vai ter contratando esse plano de aceleração. Com o cartão Itaú Card Gold, você vai ter um lucro de R$6 se você então contratar o acelerador de pontos. Como é que eu calculei isso? Pegando então justamente a receita que eu tenho com o acelerador de pontos, subtraindo pelo custo do acelerador. Então eu vou conseguir R$16 de receita com esses pontos que eu acumulei com o acelerador de pontos. E o meu custo então do acelerador vai ser R$10. Claro que aqui eu poderia ainda considerar a receita padrão, que seria então o meu custo de oportunidade, mas aqui então só para deixar mais simples para vocês, eu não considerei isso. Mas com certeza é um ponto que você pode dar uma olhada bem interessante também. É uma forma de você ver. Se você então quer ser mais criterioso, você poderia olhar da seguinte forma. Seria então a diferença entre a receita padrão e a receita com acelerador, que dá R$8, mas o custo do acelerador é R$10. Então eu ainda ficaria no prejuízo de R$2. Então, comparando a receita padrão com a receita do acelerador, a receita padrão ela está sendo melhor. Só que contratando então um acelerador de pontos, você não está saindo no prejuízo nesse cartão, você está ganhando percentualmente então menos dinheiro. Só que aqui tem outro ponto e por isso que eu não considerei aqui a diferença nesse cálculo, porque você pode escalar mais, você vai ganhar mais dinheiro no fim das contas. A tua margem ela vai ser menor, mas você vai estar lucrando mais. Então, por isso que eu não considerei aqui a diferença. Eu estou só trazendo esse ponto de vista aqui para vocês. A mesma coisa no cartão Platinum também vale a pena, nos Blacks ainda vale a pena. E aqui ó, o cartão que deu prejuízo de R$6,40, que é então o cartão Azul Gold, justamente por não ter a transferência bonificada, isso aqui influencia muito. O cartão Platinum também dá prejuízo, então é sinal que não vale a pena o acelerador de pontos. O Visa Infinity, que é o Black, vale a pena, ele dá lucro aqui, então é um que vale a pena contratar esse plano. Se for a taxa de 2%, isso aqui também é muito importante entender, a taxa tem que ser de 2%, se for 2,5% já não vai valer a pena. E os cartões Latam PES não vale a pena contratar, como vocês podem ver aqui. E aqui, justamente, essa planilha é legal porque eu posso mudar aqui o gasto mensal, digamos que é R$10.000. Então vamos calcular aqui, ó. Já mudou todos os valores aqui na planilha e aí não muda aqui o lucro ou prejuízo, continua sendo a mesma coisa. Tem o custo aqui oportunidade, que seria justamente essa diferença aqui. Então praticamente nenhum cartão valeria a pena se você considerar a diferença aqui. Eu acho que não é a forma exata de você fazer esse cálculo, de você ver isso aqui, porque o acelerador de pontos é uma coisa para você acumular mais pontos e não necessariamente para aumentar a tua margem. É justamente essa diferença que você tem que ver aqui, que você tem que entender. É uma possibilidade de escalar mais e não de aumentar a margem. Mas aqui ó, fica muito claro que os cartões, mesmo você gastando mais, como a taxa ela é cobrada percentualmente em relação ao que você gasta na fatura, não vai valer a pena independente do valor. Então os cartões que realmente vale a pena são os cartões Itaú Card, Gold, Platinum e os Blacks. O cartão Black, então, do Tudo Azul, que é então o Visa Infinity. Somente esses cartões compensam contratar o plano, levando em consideração, então, essas taxas. Os demais cartões é prejuízo, não vale a pena contratar essa taxa. Isso aqui é muito importante fazer esses cálculos para justamente você entender. Claro que aqui outra coisa muito importante é você tem que ver que eu considerei aqui transferência de 100% de bônus, considerei aqui um milheiro a R$20, então se eu colocar aqui um milheiro a um valor menor, vai influenciar também no resultado final. Então, como eu disse, aqui não tem como eu trazer exatamente aqui os valores perfeitos, não existe. Todos esses valores aqui, eles variam. O valor de venda do milheiro, ele depende da oferta e da demanda. A transferência bonificada também depende de promoções, então isso aqui também varia. Como eu disse para vocês aqui, eu estou trazendo aqui levando em consideração a minha experiência nesse mundo. Então você fazendo esses cálculos e aqui então você viu quais cartões dão lucro, você ainda na hora de vender os pontos, você vai ter que levar em consideração isso.
só transferir quando tiver uma promoção que você ganha então 100% de bônus na transferência dos pontos. É só vender se você ganha pelo menos R$20 no milheiro desses pontos. Então tudo isso aqui você tem que levar em consideração. Isso aqui não é uma matemática perfeita, não é uma fórmula exata. Então depende muito dos valores que você considerar. Então o que você acha dessa planilha? Você tem algum desses cartões? Já contratou uma vez um plano de aceleração de pontos? Comenta aqui embaixo então para ver se tem muitas pessoas que contratam esse tipo de plano, para ver se realmente é uma coisa que o Itaú oferece para muitos clientes, porque eu ouvi já falar que muitos clientes recebem ligações, o Itaú tenta vender isso aí justamente porque é um complemento na receita do banco, já que os clientes já têm esse cartão de crédito, então é uma forma de incrementar a receita. E eu peço também para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse canal chegar para mais pessoas, para o conteúdo chegar para mais pessoas, para eu poder trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, eu peço para se inscrever aqui embaixo, não custa nada e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como de costume, então, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!